Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas de closet. Porque o que acontece é que as pessoas às vezes acham que você ter um closet é simplesmente colocar ali um monte de nicho num armário sem porta e chamar de closet. Mas o que acontece é que um closet ele vira um ambiente, tá? Ele é um espaço, ele não é um armário gigante sem portas. Então tem alguns pontos importantes que fazem com que o seu closet saia de um armário gigante sem portas para um closet de verdade, e que é isso que eu vou contar pra vocês, ok? O primeiro ponto é a questão de você entender o que você, no caso, se você mesmo você for fazer pra você mesmo, ou se você for fazer para um cliente, entender quais são as necessidades dele. Então, por exemplo, um homem que usa muito terno, então você tem que prestar atenção. Não, o cara tem 1 ou 2 ternos, ele não usa terno, ele usa mesmo jaqueta de moto porque ele é ciclista, motociclista profissional, por exemplo. Ou senão ele precisa de espaço pros capacetes dele, vamos supor. Ou se não, uma mulher que tem muito sapato, ou uma mulher que tem muito vestido, ou sei lá, talvez eles não tenham tanto disso, mas gostam de pendurar bastante a roupa. Ou se não, o fato deles terem muita roupa de cama, né? Que isso também você precisa de nichos, né? Então, entender exatamente quais são as necessidades, ou por exemplo, você tem muito espaço, você tem muitas malas, né, de viagem. Então, eles precisam de mais espaço, né? Eles precisam de mais espaço na parte de cima, nichos grandes, né? Pra caber realmente as malas de viagem. Então, o que acontece é isso, tá? Você precisa primeiro entender qual é a necessidade do seu cliente para aí você fazer os espaços. Então você precisa de mais sapateira, de mais espaço de cabide grande, né? O espaço cabideiro grande ou mais curto, porque não tem vestido, por exemplo. Isso é importante. Um outro ponto também importante é entender a parte dos acessórios. Que se você puder fazer uma ilha, né? Muitas vezes a gente consegue fazer uma ilha. Se puder fazer uma ilha, melhor. Mas só se a pessoa tiver muito acessório. Se a pessoa não tem tanto acessório, não tem por que fazer aquela ilha. Ela fica desnecessária, né? Então a ilha muitas vezes ela vai pra roupa íntima, né? Ou pra lingerie, né? Coisa do tipo. E também vai pra acessórios, né? Colares, pulseiras, etc. Mas se a pessoa não tem tanto, ela não tem essa necessidade, não tem por que você colocar aquela ilha, tá? Então é importante você entender, né? Essa é a primeira dica. Você entender os pontos, né, onde você precisa realmente colocar os itens, né, daquela pessoa e como distribuir isso. Então, óbvio, sempre, tá, gente? Closet sempre móveis planejados, tá? Ou móveis sob medida, enfim, como quiser chamar. Nunca móveis prontos, porque senão ele vira um grande armário, né? Senão ele vira um quarto da bagunça. Então é importante que você vá fazer um closet, faça um closet com móveis planejados, móveis sob medida. Isso é importante, tá? Em relação a acabamentos, gente, vai de vocês. O acabamento vai muito da decoração, isso daí não influencia tanto na usabilidade, né? Em relação aos acabamentos. Se ele vai ser o MDF, se ele vai usar fórmica, se ele vai usar laca, ou se ele vai ficar cru, o que quer que seja, tá? Isso não interfere tanto, isso vai mais da sua decoração. Um outro ponto importante que você tem que lembrar é o espelho, gente. A gente vai no closet pra colocar roupa, pra se trocar, pra se, sabe, pra aquele momento mesmo de estética. Então a gente precisa ter um espelho lá dentro. Óbvio que se puder, melhor ainda você ter um espelho de corpo inteiro, porque a gente tá se trocando por inteiro, né? Então se puder ter um espelho de corpo inteiro, a melhor coisa, lembre-se disso. E o outro ponto que eu queria falar pra vocês é sobre um banco ou cadeira. Porque acontece que a gente muitas vezes senta lá, não é que a gente vai sentar lá pra ficar mexendo no celular, mas a gente senta pra colocar um sapato, por exemplo. Então é importante você ter um banco, né, ou uma cadeira, o que quer que seja, para que você consiga colocar o seu sapato, né, poder se vestir de uma forma mais tranquila no seu closet. Então essas são algumas dicas. Então prestar atenção na usabilidade, né, no que o seu cliente precisa realmente. Não vá colocando nichos aleatórios, porque senão ele não vai ficar utilizável, né? Então você vai colocar um monte de nicho pequeno, aí ele não consegue colocar, por exemplo, um edredom. Ou você coloca um monte de nicho grande e fica um monte de espaço sobrando, porque às vezes ele só queria colocar algumas camisetas. Ou você coloca pouco espaço para sapato, né, na sapateira, aí ele tem que ficar usando o nicho do resto do armário. E não é isso, né? Quando a gente faz um móvel planejado, a gente quer que a coisa seja exatamente do jeito que a gente precisa, tá? Não mais ou menos, não tem um pré-pronto, coisa do tipo, tá? Tenta realmente fazer de acordo com as necessidades do nosso cliente. O outro item é o espelho, um espelho de corpo inteiro, isso é muito importante. E o outro item é também ter uma cadeira, ou poltrona, ou banco, enfim, né, um banquinho, quer que seja, para você colocar ali
para que a pessoa consiga utilizar isso da melhor forma. Tá bom? E bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de closet. Se vocês gostaram, comenta aqui o que vocês acharam. Curte também o vídeo, não esquece. E também se inscreve aqui no canal para receber notificação de outros vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!